As práticas da semana estão quase acabando e hoje eu queria ensinar para você mais uma técnica para você aprender a falar sobre qualquer tema no inglês de uma maneira mais aprofundada, para você adquirir vocabulário em relação a qualquer coisa que você queira. É claro que a gente traz aqui também um tema de sugestão para você não ficar perdendo tempo pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar? E como a gente falou um pouco sobre celebridades nas práticas dessa semana, eu vou te ensinar a fazer uma pesquisa um pouco mais profunda em relação a esse tema, que é sobre celebridades. Antes da gente começar, eu também queria que você já tentasse desenvolver alguma coisa. O que você acha? Quais são as vantagens e as desvantagens de ser famoso hoje em dia? Se você é iniciante, tente escrever um pouquinho sobre isso com auxílio de tradutores. E se você já consegue desenvolver esse pensamento, tenta só falar. E aí você me fala, pausa esse vídeo rapidinho e fala quais são as vantagens e as desvantagens de ser famoso na sua opinião. Depois volta aqui que a gente vai continuar com as técnicas. Para fazer qualquer pesquisa, a gente sempre consulta aqui o nosso Google, né? E eu quero que você comece pesquisando em inglês para que você ache conteúdos em inglês. Então, para a gente se aprofundar um pouco nesse tema de celebridades, ou você escreve a palavra-chave, e aí você pode achar, por exemplo, sites de fofoca, o que for, olha, as celebridades mais pagas de 2020, as últimas notícias dos famosos, tem várias coisas, mas eu também sempre gosto de trabalhar com tópicos assim, para ir mais a fundo nos problemas, vantagens e desvantagens de tal coisa. Então, eu botaria aqui, advantages and disadvantages of being famous. E aí você pode botar de qualquer tema, vantagens e desvantagens da pandemia, vantagens e desvantagens da tecnologia. Botem pesquisar e dá uma olhada nos arquivos que vão aparecer, nos artigos, desculpa. Eu sempre gosto desses que tem assim, 5 vantagens e desvantagens de tal coisa. Procura um que seja pequenininho, que não seja tão grande. Esses de tópicos são uma maravilha, porque dá pra gente explorar. Depois que você achar um, e a gente vai trazer um de sugestão para você também, tá? Para você não precisar perder muito tempo procurando, mas só para te ensinar como fazer, eu quero que você leia, procure as palavras que você não conhecer e depois você tente explicar ele ou escrever. A preferência é que você explique só falando, mas se você não conseguir, você pode escrever. E aí eu quero que você explique todos os tópicos. Veja que esse está falando das 5 vantagens maiores. Então você vai ler ele e você vai tentar explicar tópico por tópico, o que cada tópico fala. Beleza? Depois você vai fazer o seguinte, procura 1, 2 artigos, tá? Pequenininhos, não precisa ser grande. E aí você faz anotações em tópicos. Depois vá no YouTube e você digita a mesma coisa. Advantages and disadvantages of being famous. E aí você tem que pesquisar em inglês para que venham coisas em inglês. E aí você vai ter alguns vídeos, esse aqui é um vídeo que eu trouxe para vocês, do Will Smith, de sugestão. Mas você procura qualquer um, tá? Esse aqui também, eu trouxe para vocês. Então você procura assistir os menorezinhos. E aí você assiste com a legenda. Se você é iniciante, assiste com a legenda em português. Se você é intermediário, com a legenda em inglês. Se for avançado, não precisa de legenda. Mas, se precisar, bota a legenda em inglês, tá? E aí você vai fazendo tópicos. O que esse vídeo está falando? Pá. Depois, eu quero que você organize tudo isso. Eu quero que você fale o que você entendeu do artigo, dos vídeos ou do vídeo, e você veja os pontos em comuns, os pontos diferentes que eles vão falar, e aí você escreve, tipo em tópicos para anotar, beleza? Quando você acabar isso, eu quero que você tente falar. Você pode procurar entre esses artigos, só quero falar arquivos, entre esses artigos e esses vídeos, palavras relacionadas ao tema que se repetem, e aí você faz uma lista com essas palavras, ou palavras que você não sabia e você aprendeu lendo ou assistindo,
e aí você tenta falar sobre esse tema, quais são as vantagens e desvantagens, tendo toda essa base que você já estruturou, porque agora você entende mais a opinião. Então, segundo o Will Smith, ele acredita que isso e aquilo, aquele artigo falava das 5 vantagens, e aí você vai citando. Por fim, você vai ver que no PDF aqui tem uma folha de redação. Você pode imprimir ou então fazer digitado mesmo. E eu quero que você organize tudo o que você aprendeu nessa folha de redação e você tenta escrever um textinho falando quais são as vantagens e desvantagens de ser famoso. Tudo isso que eu te falei está no passo a passo no PDF, que você pode baixar. E eu também coloquei um PDF sugestão. Então você vai ter um link de um texto que você vai poder ir lá, ver, fazer suas anotações, falar o que você entendeu. Você vai ter 2 vídeos, inclusive eu mostrei esses aqui, que é o do Will Smith mesmo, e vocês vão assistir, fazer as anotações. Em relação aos vídeos, eu botei até algumas perguntas para você saber como respondê-las e como se localizar, para você não ficar tão perdido, caso não entenda muito. E depois você organiza tudo e coloca nessa folha de redação. Essa é uma prática que ela envolve várias habilidades. Todas as habilidades, na verdade. A sua fala, a sua leitura, a sua escrita, a sua compreensão. Todo passo a passo tá no PDF para você baixar, para você fazer o download. E não esquece, quando acabar, avalie essa aula e coloque ela como feita.